Quando eu comecei a pensar sobre essa reflexão, pensar sobre o olhar de Jesus para a violência, ou seja, ter, de alguma maneira, a palavra, o tema violência, na mensagem, me veio na mente, à memória, uma história muito conhecida, inevitável ela não estalar em minha cabeça, que é a história de Caim e Abel. A história que está no começo da Bíblia, onde dois irmãos têm um atrito, e um deles resolve matar o outro. E aí, diante dessa história, eu pensando, me veio um conselho de um garoto chamado Ed. O Ed é um garoto americano. Há um tempo atrás, uma empresa fez um programa de crianças escreverem uma carta para Deus. E aí, diversas crianças escreveram várias coisas. E o Ed escreveu uma carta. O Ed escreveu um pedido para Deus, na verdade, uma oração para Deus, e eu acho que o conselho dele é muito válido, e eu queria repartir com vocês, eu achei muito bonito. Ele diz assim, o Ed: querido Deus, talvez Caim e Abel não matassem tanto um ao outro se eles tivessem em seu próprio quarto. Isso funciona com o meu irmão. Eu achei tão bonitinho, porque é de uma pureza e de uma grandeza, inclusive, porque ele está falando exatamente de partilha, de não querer apenas para si, de um olhar, inclusive, para além de si, um olhar muito mais amplo, e eu achei muito lindo. Mas eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9, do verso 46 ao 50. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, nós vamos projetar o texto aqui, você pode acompanhar a leitura. E o primeiro texto que nós vamos ler está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 46 ao 50, diz assim, Começaram então a discutir sobre quem deles era o maior. De quem é essa discussão? Os discípulos. Quando Jesus percebeu a importância que davam a isso, pôs uma criança ao seu lado e declarou: quem recebe uma criança dessas, como eu estou fazendo, também me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, não pela opinião que conseguem impor. Eu vou repetir essa frase de Jesus, que eu acho ela importantíssima no texto. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, não pela opinião que conseguem impor. É o espírito de vocês, não a grandeza, que faz diferença. Então, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não o impeçam. Se ele não é inimigo, é aliado. Amém, até aí. Primeiro ponto que eu gostaria de repartir com vocês é que o narcisismo pode te cegar. O narcisismo é algo que pode fechar os seus olhos. E talvez diante desse primeiro ponto que eu estou propondo, você pense, se questione e fale o seguinte: Will, mas amor próprio não é algo bom? E eu te respondo, claro que é. Amor próprio, amor à própria imagem é algo necessário para que a vida aconteça. Mas há um detalhe. Nós não podemos ficar apenas com esse olhar isolado de um amor à própria imagem. É claro que eu não sou ingênuo e tenho sim a percepção que o amor próprio é algo muito bom para que a vida emocional seja saudável. É claro. Mas, como diz Paracelso, a diferença entre remédio e veneno está na dose. A dosagem pode mudar muitas coisas. A quantidade que eu coloco pode mudar muito as coisas. Ou seja, amar a si é algo muito importante. Mas amar única e exclusivamente a si, em outras palavras, amar única e exclusivamente as suas convicções
imutáveis, é veneno puro. E isso é importante dizer, porque nós temos hábito de construirmos ideias na nossa cabeça, na nossa vida. A gente vai construindo ideias, concepções de Deus. A gente vai entendendo algumas coisas, mas vamos construindo algumas percepções de Deus que aí a gente não quer mudar. E isso é um problema, porque isso vira um veneno puro. Porque a partir desse momento eu me torno cego. Eu não consigo observar o que há à minha volta. Se nós observarmos na história que lemos, nós vamos ver que existe uma dose aí nessa história de narcisismo, além da medida saudável. Vocês não acham, não? Porque eu não sei se você se atentou, mas a história começa com o seguinte, com um pano de fundo de uma intriga. Há uma intriga. Eles estavam discutindo, eu até inclusive disse, eles quem? Os discípulos. Estavam discutindo quem eles iriam eleger como mais top. Quem é o maior? Quem é o cara? Quem é aquele que de alguma maneira todos têm que parar e venerar? Então, há sim aí uma discussão e uma intriga, há uma fome de reconhecimento infantil, extremamente infantil, que inclusive pode ser devastadora. E aqui eu preciso lhe dizer, em alguns momentos, em diversos ambientes religiosos, nós temos essa fome de reconhecimento devastadora, querendo dizer que nós temos única e exclusivamente a verdade. E isso é um problema. Porque isso não nos faz observar o que está à nossa volta, isso não nos faz observar a vida como ela é. E quando eu disse, inclusive, que o narcisismo é algo que te cega, é claro que eu estou fazendo uso de um mecanismo psíquico, uma palavra psíquica, que talvez tenha a ver com a imagem corpórea, mas não só com a imagem corpórea. Algumas coisas dentro de nós, alguns conteúdos, algumas ideias que a gente não quer romper. E em alguns momentos, a gente afirma com tal convicção que nós somos donos, únicos e exclusivos da verdade, que nós inclusive vamos empurrando tudo ou qualquer pessoa para longe, que não se amolda, não é exatamente igual ao que eu penso ser como verdade. E isso pode ser devastador. Talvez porque, de uma maneira implícita, está dentro de nós essa luta, essa briga para encontrar quem é o maior. Afinal, se eu detenho toda a verdade, agora eu sou o maior. Isso é infantil e perigoso. Isso é um movimento que pode acabar com a vida e com a história. Na contramão da intenção obscura, esquisita, que está no coração dos discípulos, Jesus vai na contramão. Ele aponta outro caminho. Primeiro ele traz uma criança para perto. Algo que está posto. Ele não diz isso, mas está posto, trazer uma criança para perto, colocá-la em seu colo. Ele está dizendo de uma maneira comportamental que o habitat dos mais frágeis é o colo de Deus. O lugar dos mais frágeis é o colo de Deus. É isso que ele está dizendo quando traz uma criança para perto. Talvez você fale assim, Will, mas de onde você tira essa ideia? Há uma questão cultural aqui. Judeus olham para crianças na escala hierárquica como o último, a última coisa. Há alguns estudos, algumas percepções inclusive, que dizem que crianças estão abaixo de animais. Como assim, Will? Porque é importante trazer isso, porque hoje a forma como a gente lida com as nossas crianças é muito diferente. Mas nesse momento histórico, sim, elas têm um olhar como a última da escala, porque elas não conseguem ajudar e produzir nada, elas só dão trabalho.
Animal ajuda a produzir, criança não. Então o que Jesus faz? Pega o mais frágil, o que está lá embaixo na escala, e coloca no colo. Essa é um movimento, esse é um gesto que apresenta, assim, que o lugar dos mais frágeis é o colo de Deus. E Jesus não para aí. Jesus diz uma frase importantíssima que eu inclusive fiz questão de grifar quando nós estávamos lendo. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam e não pela opinião. Pelo que aceitam. Pelo que são capazes de acolher, de trazer para perto. Em outras palavras, Jesus está afirmando que não são as suas convicções imutáveis. Não é a sua ideia de verdade absoluta que abre as portas para a vida. Não é isso. Não é. Jesus está dizendo que o Espírito apresentado lá em Gálatas 5, o Espírito que nos faz, ou coloca em nós, dons, bons frutos, como afeição pelos outros, o senso de compaixão, esse tipo de espírito, esse fruto, essa capacidade de aceitar, de abraçar, de trazer para perto o mais frágil, é este processo que abre a porta para a vida. Não são as minhas convicções imutáveis. Não é a minha ideia de verdade. Não é. E isso é o Filho de Deus. Tenho a impressão que ele teria todos os recursos possíveis e imagináveis de dar um sermão perfeito, mas não, ele faz um gesto, inclusive parece meio que fora do eixo do que está sendo causado ali. Eles estão brigando, quem é o maior? Ele traz uma criança para perto, para mostrar que, peraí, essa ordem não é assim. Aliás, não há maiores e menores, o que há é ser humano. Não há maiores e menores, o que há é a sua capacidade de abrir um espaço. Não há maiores e menores, o que há é a sua capacidade de ter compaixão. Não há maiores e menores, o que há é o seu senso de olhar, de cuidado para com o outro. Não há maiores e menores. É esta capacidade de aceitar que a vida está para além dos nossos muros, dos nossos guetos, que faz um projeto chamado Reino dos Céus acontecer. É essa capacidade de entender, perceber, se colocar em movimento, que a verdade está para além dos nossos guetos, sejam eles religiosos, sejam eles familiares, seja ele o que você quiser. Você tem uma ideia de família na cabeça? Tá certo, deixa eu lhe dizer uma coisa, existem outras ideias, existem outras formas. Essa capacidade de aceitar. Essa capacidade de entender que para além dos nossos muros está sim o reino dos céus. É essa capacidade que nos faz crescer em serenidade. É essa capacidade que coloca em nós o coração de Deus. Porque a graça é a maior expressão de Deus para com a humanidade. E a graça, ela não se restringiu a nenhum muro, a nenhum gueto. A graça abraçou a todos e todas, sem exceção. Então é esse perceber, se dar conta, de que a vida é muito mais ampla do que os meus muros. É essa impressão de Deus em nós, que faz sim o reino dos céus acontecer. É essa capacidade de abrir um espaço que faz com que a coexistência se torne algo verdadeiro. E isso é necessário. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você quer que haja vida eterna? Esse é um desejo que está no seu coração? Você quer? Então deixa eu lhe dizer uma coisa, comece a derrubar alguns muros que você colocou.
Porque para que haja vida eterna, nós precisamos abrir espaço. Porque a vida eterna é algo que eu e você também participamos. Nós podemos viabilizá-la ou nós podemos destruí-la. Porque eu e você somos discípulos de Jesus. Então nós podemos seguir os passos do Mestre ou nós podemos ir para uma outra trilha. Nós podemos começar como crianças, brigar. Quem é o maior? Nós podemos. Então saiba, o narcisismo absoluto é antagônico à compaixão que Deus nos apresenta. Está na contramão, há um conflito, há um embate. Então cuidado, muito cuidado. Talvez você diga o seguinte: Will, mas eu não sou essa pessoa que fica me olhando no espelho e me adorando. Tá certo, mas talvez existam algumas ideias e preconceitos que você adora de tal maneira que você não abre espaço para mais nada acontecer. E isso, sim, asfixia a vida. Mas o texto que nós lemos não para aí. Ele segue. E é nessa sequência, nessa conversa, nesse diálogo de Jesus, que eu gostaria de deixar o segundo ponto para vocês. Rotular é a arma dos que não enxergam um palmo além do nariz. Rótulo é arma de quem não enxerga um palmo além do seu próprio nariz. Com a criança no colo, apontando outra via, Jesus apresenta um caminho, mas é engraçado. Porque João vem com uma questão. Uma questão que aparentemente, não sei você, mas eu lendo o texto, eu tenho a impressão, fico com a impressão, que João não entendeu nada. Nada, não entendeu uma vírgula do que Jesus quis mostrar ali, uma vírgula. Porque ele traz uma história. Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos. Porque ele não é do nosso grupo. Olha que bonito. Parece até inclusive que ele está cuidando das coisas. Mestre, havia um homem que usava o seu nome e nós falamos, não. Para. Porque você não é do nosso grupo. Você não é da nossa patota. Você não é do nosso gueto. Você não fechou no nosso time. Você não fechou. Você pode até falar de um jeito, mas você não tem a estética nossa. Você não tem a aparência nossa. Peraí, para. João quer deixar uma marca. Ele quer deixar um rótulo nas costas desse homem. Porque, se nós atualizarmos as palavras de João, eu gosto de fazer essas atualizações, se a gente pensar nos dias de hoje, João estaria dizendo de alguma maneira o seguinte: esse cara aí é fake. Ele é fake. Ele não é nosso. Ele é outra coisa. De alguma maneira, João está querendo propor ali, de alguma forma, um apartheid. Ele quer fazer uma segregação. Quem é do meu time, quem é do outro time. Mas é interessante que Jesus, mais uma vez, cheio de sensibilidade, apresenta a um caminho totalmente diferente. Porque João, embriagado pelo narcisismo, ele de alguma maneira violenta, ele quer impedir que o bem aconteça. E aqui sejamos sinceros, né? Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós, porque não aparenta, porque não é da Betesda, porque não é evangélico. Não, sabe o que é? É porque nem é cristão, eu.
Quantos de nós, vira e mexe, não queremos impedir que o bem aconteça? De novo, com a desculpa, a justificativa de guardar uma verdade. Mas Jesus é categórico. Não o impeça. E aí, sobre a autoridade de Jesus, eu também quero te dizer. Por favor, se você não quer fazer algo pela vida, não impeça quem quer. Por favor. Não importa qual é o nome que você se dá. Se você se dá cristão, evangélico, não importa. Mas se você não quer fazer algo pela vida, não impeça quem faça. Aliás, isso me lembra um ditado que minhas avós diziam muito, e eu gostava demais. Muito ajuda quem não atrapalha. E é verdade. Porque para a vida acontecer, nós precisamos de muitos braços, são muitas mãos. A vida é muito plural. A vida tem muitas demandas. Não pense que você tem todas as respostas. Então não impeça. Porque se você não dá conta de trazer para perto as pessoas que mais precisam, os mais frágeis, os mais marginalizados, negros, mulheres, gays, travestis, se você não dá conta de fazer isso, não impeça que o outro faça, pelo amor de Deus. Não impeça. Porque talvez você está impedindo que a vida aconteça. Está impedindo, inclusive, diante de uma fala que acha que tem a verdade. Não faça isso. Se você não dá conta, faz um favor. Ore. Para que Deus levante homens e mulheres que são capazes de lidar com tudo isso. Ore. Will, eu não dou conta. É muito difícil para mim. O conflito é muito grande. Tá certo, tem coisas que eu também não dou conta. Tem coisas que o Will não dá conta. Sabe o que eu faço? Paro. Muito ajuda quem não atrapalha. Paro. Então, se você não dá conta, pare e deixe que o outro faça. E ore. Ore sim, para que essa pessoa tenha força, disposição, capacidade, energia, sabedoria, abertura, gentileza, para que a vida aconteça. Mas, por favor, não impeça. Diante disso, eu queria ir para um segundo texto com vocês. Como eu disse, nós vamos ler 2 textos hoje. E eu quero ir para um segundo texto que está no Evangelho de Mateus. No capítulo 26. E essa é uma história que, inclusive, se popularizou. Aliás, há quem diga que foi através dessa história que se inspirou um outro dito popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mateus 26, do verso 47 ao 56. Mateus 26, do verso 47 ao 56. Vale dizer aqui, antes de nós lermos o texto, apenas um breve contexto, que nesse instante da história, Jesus está passando por um momento mais angustiante da sua vida. A cruz está muito próxima. Ele se afasta para ter um tempo de oração, para olhar para dentro de si. E nesse tempo de oração, ele com alguns discípulos se afastando, no Getsêmani, percebe que os discípulos dormem enquanto ele ora. Isso acontece por 3 vezes. Mas Jesus persiste orando, dizendo inclusive o seguinte: Senhor, está pesado demais, se possível passa de mim esse cálice. Mas ele segue: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Uma atitude de plena entrega, plena compaixão. Então, depois desse contexto, vem o texto que nós vamos ler. Mateus 26, 47 e 56 diz assim, ó: Ele mal acabou de falar, e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos, enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes.
Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Como vai, Rabi? Jesus disse: Amigo, por que a encenação? Então, eles se aproximaram e prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortou-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: Não. Põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entendem que se eu... Espera aí que eu me perdi aqui. Não entendem que eu poderia, agora mesmo, clamar a meu Pai, e 12 exércitos de anjos, até mais, se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como compreenderiam as Escrituras? Elas dizem que tem que ser assim. Jesus então se dirigiu a eles, aos que vieram prendê-lo. O que é isso? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nesta hora, todos os discípulos já haviam fugido. Quando eu li esse texto, esse outro texto, que é uma outra maneira de violência, me veio uma ideia de Sartre na cabeça que diz o seguinte: qualquer maneira de violência, qualquer forma que a violência se manifeste, isso já é uma derrota. E eu confesso, concordo com ele. A maneira que a violência se manifesta, não importa como ela se manifestou, todos nós já perdemos. Todos nós. Mas eu também não sou ingênuo. Eu já consegui perceber e constatar que na história, vira e mexe, infelizmente nós perdemos. A violência se impõe. Então, o que eu e você podemos fazer? E aqui está o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar. Contra a violência e a hipocrisia, use a esperança sempre. Contra a violência e a hipocrisia. E por que eu faço questão de grifar as duas? Porque normalmente com a violência, às vezes, vem a hipocrisia. Guardiões da verdade. Contra a violência e a hipocrisia, use a esperança. Pedro, tomado pela raiva, corta assim a orelha de Malco. Malco é o nome do rapaz que teve a orelha cortada. Pedro, um homem que tinha visto coisas extraordinárias de Jesus. Não é uma pessoa qualquer. Aqui é outra coisa importante para nós. Pedro caminhou com Jesus. Pedro conviveu com Jesus. Pedro viu coisas extraordinárias, ensinamentos extraordinários. Teve a experiência de viver coisas maravilhosas com Jesus. Mas esse mesmo Pedro tem dentro de si uma raiva tal que tem vontade de matar. E sejamos sinceros. Quantos de nós que dizemos cristãos, nos dizemos cristãos, que já vimos coisas maravilhosas, coisas sublimes a respeito de Jesus. Vira e mexe, também não utilizamos discursos, movimentos cheios de ódio, que também querem matar. E aqui é importante grifar, porque não se engane. A proximidade que você se encontra de Jesus não definirá as suas atitudes.
Porque as suas atitudes é uma questão de escolha sua. Então não pense que ser santo define agora gestos maravilhosos seus. Não acredite que agora, porque você ora e jejua todos os dias, agora você tem sim todas as atitudes maravilhosas do Mestre. Não. Porque não é essa proximidade que faz, inclusive, você ter o coração de Deus. Não é. Então Pedro tem esse desejo de matar. Mas Jesus, mais uma vez, aponta para a contramão. Pedro, guarde a espada. Guarde isso aí. Ponha de volta na bainha. Jesus, cheio de sensibilidade, mostra que contra a espada não se usa espada também. E aqui eu preciso que você faça um download. Vê se cai a ficha. Contra a violência não se usa violência. Contra mortes que acontecem no nosso país o tempo inteiro, não se arma mais gente. Se guarda a espada. Porque não é espada contra espada que faz a vida acontecer. Ele mostra que não é esse processo de se tornar mal, se embebedar de mal, que se usa para enfrentar o mal. Não é. Não é esse processo de alguma maneira, beber vingança, que faz, de fato, vencermos contra a violência. Não é. Jesus mostra isso. Ao contrário do que muitos dizem, que sim, diante dos opositores, eles devem sofrer, devem ser fuzilados, ameaçados. Jesus mostra uma outra maneira de amar, respeitando inclusive os seus inimigos. Porque é isso que acontece aqui. Não sei se você se deu conta, mas Jesus tem uma atitude extremamente respeitosa contra aqueles que são ali os seus inimigos. Porque certa vez, ele disse, misericórdia eu quero e não sacrifício. O que Jesus quer de nós é sim um coração cheio de misericórdia, compassivo, e não esse sacrifício maluco, de olho por olho, dente por dente. Vamos armar todos, e todos nós nos matamos. Jesus encarna o que anos depois, se torna popular, através de Mahatma Gandhi, a ideia de uma luta contra a violência, uma resistência não violenta, chamada Satyagraha. Jesus encarna isso muitos anos antes. Muitos anos antes. Diante da brutalidade que o mestre está colocado, porque o texto diz que eles chegam e prendem Jesus com brutalidade. Diante da brutalidade, o mestre mostra que resistência é também manter a cabeça erguida. E sim, a dignidade ereta, apesar das durezas que a vida nos impõe. E deixa eu lhe dizer uma coisa, dependendo do discurso que você utiliza, deixa eu falar uma coisa, você acabou de jogar na lata do lixo a sua dignidade. Dependendo da maneira que você se posiciona, você acabou de jogar na lata do lixo a sua dignidade. Jesus não se amolda ao mal, ao invés disso, faz sim homens refletirem. Ele espalha respeito, afinal, ele pergunta, o que é isso? O que é isso? Vieram me buscar com espadas e paus? Como se eu fosse um bandido perigoso. Eu estive ensinando no templo dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Sabe o que é isso?
Ele está fazendo, pensa um pouco. Para que isso? Para quê? Para que tanta raiva? Para que tanto ódio? Para quê? Onde que vocês querem chegar? Jesus faz as pessoas refletirem. Em tempos de violência, a resistência de Jesus é alastrar o amor, cheio de respeito. Ele nos ensina que ser resistência em tempos difíceis é sermos agentes que conjugam a palavra esperança. Porque é isso que ele faz. Peraí. Vocês acham mesmo que é olho por olho, dente por dente? O negócio é bater mesmo? Eu não vou entrar nessa briga. Tá bom. Vocês querem me levar? Podem me levar. Mas o que é isso? O que é isso? Até ontem eu ensinava, estava tudo bem. O que é isso? Por isso eu quero te trazer à memória um texto que está em Provérbios, capítulo 13, verso 2, que diz assim, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Isso é extremamente importante, porque mesmo em tempos cruéis, nós podemos ser árvores de vida, não retardando a esperança. Mesmo em tempos duros, nós podemos abraçar os valores de Jesus e ter sim a mesma atitude dele, conjugando a esperança, encarnando a esperança. Mesmo em tempos de intolerância absurda, eu e você podemos sim conjugar o verbo esperançar e fazer a vida acontecer. E aí sim podemos afirmar, como disse Paulo, estamos pressionados, mas não estamos desanimados. Podemos até ficar perplexos, e eu preciso dizer para você, em alguns momentos, me vejo perplexo, mas eu não estou desesperado. Nós podemos, inclusive, nos perceber perseguidos. E eu confesso, em alguns momentos, diante da mensagem, da compaixão, do amor, da coexistência, sim, às vezes eu me percebo perseguido, mas eu não estou abandonado. Sim, em alguns momentos me vejo abatido, porque diante da tristeza que eu estou posto, diante da realidade que eu tenho que me enfrentar, sim, isso me deixa abatido, mas isso não me destrói. Sabe por quê? Porque já não sou eu mais quem vive, mas é a esperança que vive em mim, Jesus de Nazaré. E você, também, nós, também, podemos ter essa mesma frase de Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas é a esperança que vibra, que pulsa, regozija, Jesus de Nazaré vive dentro de mim. E se isso acontece, deixa eu lhe dizer, sim, nós somos capazes de abandonar, sim, os nossos narcisismos, as nossas ideias de que temos toda a verdade. Somos capazes, inclusive, de lidarmos com todas as nossas raivas e violências, lidarmos com as nossas frustrações e sim, caminharmos para um projeto chamado Reino dos Céus, que acolhe a todos e todas, sem exceção, independente da cor, da forma, do jeito ou o que você quiser imaginar. Compaixão, resistência do Filho de Deus. Esse é o caminho que nos leva, sim, a uma verdade. Sim, esse é o caminho que nos leva à vida e vida plena. Fique em pé que eu quero orar com você.